Então, bom, vamos dar continuação ao nosso evento e também faço o registro de que este evento está sendo transmitido por videoconferência para as subseções judiciárias da Justiça Federal aqui de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, colegas e servidores e demais assistentes a quem eu cumprimento. Nesta parte da exposição, nós vamos ouvir o professor professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Dr. Gustavo Henrique Badaró. Nos trará conhecimentos interessantes sobre o reconhecimento facial e suas repercussões no processo penal. Muito resumidamente, nem seria necessário fazer a leitura do professor Badaró, mas, enfim. Então, vamos já diretamente ao mais interessante, que é ouvir o professor. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite ao Dr. Alessandro Diaféria, meu colega de turma, saudar os demais integrantes da mesa, o desembargador Mairan, o professor Flávio, acho que foi nosso professor, meu e do Alessandro. Chamou de velho, foi Flávio? Não. É que ele foi a primeira turma que o Flávio deu aula, não foi, Flávio? Mas eu já estou conformado. Ainda adolescente. Cumprimentar o professor Alan e cumprimentar o Eduardo Fernandes. Infelizmente não pude ouvir a sua exposição, mas irei assistir depois. Bem, o Alessandro pediu que eu trouxesse alguma reflexão para vocês sobre a utilização do reconhecimento facial no processo penal. Obviamente, e pelo que foi visto das exposições anteriores, não é um método infalível. Então, portanto, isso uma posição fácil seria dizer, bom, já que o reconhecimento facial apresenta falhas, eu posso confundir pessoas, ele não pode ser utilizado no processo penal. Essa me parece uma posição simplista e equivocada. O testemunho também apresenta falhas, o reconhecimento de uma pessoa que faz um reconhecimento pessoal nos modos previsto no artigo 226 do Código, ainda que siga estritamente aquela metodologia, nós costumamos ver muitas vezes que isto gera falsos reconhecimentos, depois com provas que demonstram a inocência de pessoas que foram reconhecidas. Os pontos que me chamam a reflexão primeiro, nós não estamos tratando aqui de um reconhecimento facial ou da utilização do reconhecimento facial com uma finalidade preventiva, de prevenção delitiva. Aqui, quando nós pensamos na utilização do reconhecimento facial no processo penal, é um problema pós-delitivo, ou seja, aconteceu a prática delitiva e nós temos que investigar, processar e punir o responsável por aquele crime. E o reconhecimento facial, como se insere nesta temática? Primeiro, eu acho que ele é um importante instrumento como ato de investigação, né? Você ter bancos de dados, independentemente da confiabilidade, e o que se acredita é que, com o avanço da tecnologia, cada vez mais o grau de acuidade e as taxas vai melhorando, as taxas de erros, de falsos positivos vão diminuindo, mas, para o início de uma pesquisa, de um eventual investigado, eu acho que o reconhecimento facial pode ser algo bastante importante, pressupondo que haja captação e que hajam bancos de dados licitamente obtidos em relação ao padrão de confronto para essa situação. É claro que não me parece que bastaria um reconhecimento facial positivo isoladamente para que aquilo permita uma conclusão cabal de uma investigação. Mas um reconhecimento positivo, isso permite que você busque outras fontes de prova, né? Na data do fato, onde a pessoa estava, pelo tipo de crime, se tem instrumento do crime de posse da pessoa ou na residência da pessoa, uma série de situações que isso pode ser um instrumento bastante importante para a investigação. Mais complexa a questão, e aqui me parece que há alguns problemas para serem resolvidos como prova penal, diz respeito à utilização do reconhecimento facial como um meio de prova, né?
Nosso código trata do reconhecimento pessoal e trata do reconhecimento de coisas, de objeto. A nossa legislação, por exemplo, não disciplina explicitamente o reconhecimento fotográfico, o que não impede que a jurisprudência admita como uma prova atípica a utilização do reconhecimento fotográfico. Então, não coloco em relação ao reconhecimento facial um problema de atipicidade dos meios de prova. Seria possível, como prova atípica, usar o reconhecimento facial. A utilização dessa prova atípica, no entanto, ela permite com que se faça questionamentos, né, sobre o potencial daquele elemento enquanto um instrumento cognitivo. E aqui eu vejo uma situação de um potencial problema. Vejo uma situação de potencial problema não por haver possibilidade de erro, né, porque patrimônio epistemológico das ciências que nós trabalhamos sempre com probabilidades. Qualquer processo penal, nós estamos num campo de incerteza. Não haverá um campo de certeza lógica ou uma certeza absoluta. A questão é diminuir esse nível de incerteza, elevando o grau de probabilidade que determinados meios de prova deem suporte àquela imputação, àquela acusação. Mesmo em relação aos modernos meios de prova, né, há toda uma discussão sobre a admissibilidade desses meios de prova. O tema, inclusive, o próprio Estados Unidos acabou sendo objeto, inclusive, de disciplina e depois de alteração na disciplina nas Federal Rules of Evidence, e um dos elementos considerados são as taxas de erros que é possível que aquela técnica provoque. Sendo isso e havendo uma técnica de reconhecimento, ao meu ver, direito das partes conhecer a metodologia utilizada para o reconhecimento facial. Imagino, principalmente no caso que a pessoa alegue que se trata de um falso positivo. E aí nós vamos ter uma barreira, em muitos casos, imagino eu, posso estar falando aqui uma grande besteira, mas nós vamos ter uma barreira de um problema de segredo industrial das empresas. Não sei se esses códigos são abertos ou se todos serão abertos, né? Mas se é possível, se não for possível conhecer do ponto de vista tecnológico qual a metodologia empregada, esta me parece uma dificuldade para a utilização dessa prova como prova científica. Se eu não tiver meios para dizer, olha, fazendo uma analogia muito simplista, se eu usar um processo de reconhecimento datiloscópico, eu sei qual é a metodologia que leva ao reconhecimento datiloscópico. Quais são os princípios, quais são as técnicas utilizadas, quais são os pontos que eu levo em consideração para o reconhecimento. Eu não posso aceitar como prova, ou eu, pelo menos, teria dificuldade de aceitar como prova um reconhecimento facial que dissesse o seguinte: o reconhecimento deu positivo. Qual o programa utilizado? O programa da empresa X. Qual é a base metodológica utilizada pela empresa X para fazer o seu reconhecimento facial? Eu não posso falar porque isso está protegido por segredo industrial, eu não posso revelar a minha metodologia. Então, obviamente não, mas imagino eu que haja um interesse das empresas numa corrida tecnológica que aprimorem e que apresentem, isso sim deve ser conhecido, as taxas de erro, isso é possível fazer através de testes, de verificações empíricas, falar, olha, o meu programa é melhor que o seu, porque o seu tem 5% de taxa de falsos positivos, numa experiência concreta, e o da outra empresa tem 10%. Então, o meu programa é melhor que o seu. Isso é possível que se aceite, mas há problemas de metodologia. Infelizmente, eu não pude assistir desde o começo da exposição, mas vendo uma das perguntas, por exemplo, foram o problema da iluminação pode dificultar. Foi feita pergunta, por exemplo, sobre determinados aspectos de certos tipos de população. Nós podemos escutar outros problemas, irmãos gêmeos, etc. Então, esse, para mim, seria um problema. Eu acho que ele tem um grande potencial como instrumento de investigação. É possível utilizá-lo como meio de prova, não descarta a possibilidade de utilização como meio de prova, mas vejo alguns problemas
relacionados à necessidade de que se conheça, sendo uma prova técnica, né, qual o padrão técnico utilizado para fazer esse reconhecimento. Sem isso, eu acho que essa prova poderá ser questionada. É claro que vocês poderão perguntar, bom, mas eu tenho reconhecimento facial, e aí depois do reconhecimento facial eu fui na casa da pessoa e eu achei a arma do crime. Depois eu fui lá e eu tenho uma testemunha que diz que viu essa pessoa ameaçando a vítima. Eu sei que eles são desafetos porque tinha uma grande dívida entre eles que não foi paga. É claro que, num contexto desse, ainda que eu não conheça o código tecnológico, o código-fonte, enfim, qual a metodologia utilizada, esse conjunto probatório em si, né, é um conjunto que tem uma série de elementos que permitiriam. Mas imagina a seguinte situação. Né? Há dados faciais de alguém que comete um crime, uma câmera de segurança ou qualquer coisa, capta uma imagem, e eu tenho um banco de dados bastante eficiente de pessoas. E rodo aquilo no banco de dados, e o banco de dados diz, foi o fulano de tal. Eu falo, mas quem que é essa pessoa? Não, ele mora numa outra cidade. Conhece a pessoa? Não, não conhece, não, mas foi ele, o reconhecimento facial diz que foi ele. Aí você vai ouvir a pessoa, ela, tá, pois, o que você estava fazendo? Olha, eu não posso dizer qual é meu álibi. Não fui eu. Pô, mas onde você estava? Não posso dizer onde eu estava ou com quem eu estava nesse momento. Né? Certas pessoas, dependendo do que estivesse fazendo, vão ter mais medo da esposa do que da polícia. Se ele for contar qual é o real local em que ele estava. Essa situação, né, seria possível. Estou fazendo aqui um paralelo. Dependendo do grau de acuidade que haja na tecnologia do reconhecimento facial, né, imagino que hoje nós aceitamos, sem muita contestação, né, um exame de DNA, que tem um elevado grau de probabilidade. O exame de DNA ainda tem uma dificuldade. Eu encontrei o traço genético da pessoa no local, bom, mas isso só prova que aquela pessoa esteve no local, mas não prova que ela é a autora do crime. Pode estar no local. Encontrei a impressão digital no cofre. Bom, mas ele é o mordomo. Bom, é razoável. Ele está lá na casa todo dia, ele está limpando. Agora, se eu tiver uma imagem do cometimento do crime, infelizmente, acho que a maioria de vocês viu nessa semana, acho que foi mencionado aqui, uma mulher que foi morta porque ela foi pedir um dinheiro. Uma câmera de segurança pegou a mulher, chegou, a pessoa disse que imaginou que ela estava para ser assaltada, porque ela já tinha sido assaltada naquele lugar, e essa mulher que foi pedir um dinheiro foi assassinada, a sangue frio, na rua. Então, ali não é mais um problema que vou dizer só, se eu tiver um reconhecimento facial, eu achei o DNA no local. Não, eu vou dizer, foi você, porque eu tenho a imagem de quem atirou, eu captei o rosto de quem atirou, e o meu banco de dados está dizendo que esse rosto é seu. Né? Então, com o avanço da tecnologia, pode ser que nós cheguemos a percentuais bastante elevados. E, nesse caso, se eu tiver só esse elemento de prova, pode surgir um problema bastante sensível em termos de suficiência desse elemento isolado, em termos de atingir um estándar de prova necessário para uma condenação no processo penal, porque eu teria uma dificuldade de fazer qualquer outra inferência probatória, pelo menos nesse exemplo, que não fosse a utilização do reconhecimento facial. Acho que é um problema, como toda prova científica, e com isso eu concluo, é um problema que o avanço científico está fora do controle do legislador. Né? Não é possível ao legislador disciplinar. Eu posso usar o reconhecimento facial desde que seja tecnologia X e não seja tecnologia Y. Ele pode disciplinar o reconhecimento facial, se ele quiser, como um meio de prova. Mas qual será o elemento utilizado para esse reconhecimento facial? Isso vai depender de um avanço da tecnologia. E aí nós temos os problemas de sempre das provas que envolvam novas tecnologias, aceitação daquela técnica pela comunidade acadêmica, análise de publicações, eventuais taxas de erros que sejam conhecidas, adequação do emprego daquela técnica no caso concreto e tantos outros problemas das novas provas científicas. Mas é um tema importante e é um tema que acho que merece atenção no processo penal e não só não me causa
uma posição de afastamento desse meio porque eu tenho possibilidade de erros, porque nós confiamos em muitas provas no processo penal que tem possibilidade de erros, né? A nossa busca, falávamos isso, né, Alessandro, e aqui eu encerro, nós, embora defendamos e sempre proclamamos que os nossos sistemas adotam um princípio de livre valoração da prova e que, portanto, nenhum meio de prova é mais importante do que o outro per si, nenhum meio de prova tem um valor maior do que o outro pré-estabelecido pelo legislador, talvez por uma busca de uma simplificação argumentativa na justificação dos juízos de fato, né, nós tendemos, apesar de sempre defendermos o livre convencimento, a sempre buscar a prova perfeita, a prova ideal, a prova que valha por si só, e que, portanto, eu não precise de nenhum grande esforço justificativo. Tipo, eu tenho essa prova, é o que me basta. Como foi a confissão como rainha das provas no antigo processo inquisitivo. Então, não acho que o reconhecimento facial vai ser essa prova absoluta, como não acho que nenhuma delas vai ser, mas também não acho que ele deva ser desprezado. Enfim, numa coisa, a máquina, acredito, nunca irá substituir o homem, e, nesse ponto da valoração da prova, as inferências probatórias caberão sempre ao juiz. Isso eu não acho que é mal, ao contrário, acho que isso é muito bom. Obrigado. Bom, passo a palavra agora ao desembargador federal Mairan Maia, que presidirá a mesa na exposição do professor Dr. Flávio Yarcho. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado pelo Dr. Otávio Porte, pelo ilustre colega Alessandro Diaféria, para comparecer nessa manhã e discutir essas questões extremamente novas e relevantes quanto à aplicabilidade da tecnologia no reconhecimento facial e na instrução probatória. Também é uma grande alegria poder compartilhar da mesa com meu colega, professor Luiz Flávio Yarcho. O professor Yarcho é professor titular da USP já há algum tempo, né, professor? Aliás, está tendo a honra de ver os alunos brilharem aqui conjuntamente. Então, é um prazer renovado recebê-lo aqui na escola. O professor Yarcho tem não apenas abrilhantado os eventos na escola, mas também contribuído de uma forma bastante significativa na seleção dos próprios magistrados, já que integrou a comissão do 19º concurso para provimento de cargo de juiz federal e integra atualmente a comissão do Tribunal de Justiça, não é isso? Então, ele também está se aperfeiçoando na seleção de magistrados e esperamos que com bastante sucesso. Além disso, o professor Yarcho é membro de associações internacionais do Instituto Ibero-Americano e do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Exerceu também a função judicante como jurista, como juiz jurista do Tribunal Regional Eleitoral no período de 2007 a 2012, portanto, também compartilha das agruras do processo decisório, e é uma grande alegria, uma satisfação, e vamos aproveitá-lo para, então, ouvir a sua posição e a sua manifestação sobre esse tema tão questionador e um tema novo. Todos os dias estamos aprendendo a inserir a tecnologia no processo judicial. E, doutor Badaró, eu acho que, de acordo com a posição do doutor Paulo Sérgio Domingues, daqui a pouco a máquina vai poder também fazer a valoração da prova, porque ele é o que ele pretende. Só que daqui a pouco acho que ele vai ficar desempregado, mas ele. Então, sem maiores considerações, eu passo a palavra ao professor Yarcho. Bem, mais uma vez, bom dia a todos. Eu renovo aqui meus cumprimentos e, em particular, claro, ao eminente desembargador Mairan Maia, a quem agradeço não só pela gentil apresentação, mas também pela aceitação de comparecer aqui, presidir esta mesa e participar deste evento, de sorte a brilhantá-lo. Como os senhores devem perceber, o título deste último painel, aparentemente é uma nota dissonante em relação ao resto, porque o evento é sobre, essencialmente, reconhecimento facial
e o título do painel é Inteligência Artificial e Teoria Geral da Prova. E foi deliberado. Eu tive essa oportunidade de escolher e na verdade, também sabendo que o professor Badaró, a quem também faço minha especial saudação, falaria sobre reconhecimento facial em matéria de processo penal, pensei que talvez nós pudéssemos avançar um pouco. Por quê? Porque, de certa forma, não sei se o professor Badaró concorda, nós estamos falando um pouco de teoria geral da prova. Claro que há estándar probatório para condenação na matéria penal, mas o que nós estamos falando é, sobretudo, de teoria geral da prova. Então, já é uma forma de introduzir o tema ao falar de prova no processo penal, porque muito disso provavelmente será aproveitado no processo civil. Então, onde eu quero chegar, e talvez pudesse ser algo que acrescesse, que nos desafiasse, porque estamos todos aqui desafiados pelo tema, é talvez ligar um pouco o tema do reconhecimento facial com o da prova e com a inteligência artificial, da seguinte forma. Primeiro, de certa maneira, o reconhecimento facial já é o emprego da inteligência artificial, claro, né? Na verdade, não é um ser humano que vê e reconhece, portanto, então, é um algoritmo que, a partir de certos dados, como nos foi explicado, então já é o uso da inteligência artificial para, digamos, a obtenção do que, por conforto, vamos chamar de prova. Mas, além disso, também me preocupa, e eu sei que essa questão não é estritamente jurisdicional, mas ela dá contornos mais amplos ao tema, o problema do tratamento de dados, dentre os quais o reconhecimento facial pode ser um deles. Então, a partir do reconhecimento facial, somado a outros dados que eu possa ter de outras pessoas, no âmbito judicial ou não, fora do âmbito judicial, eu posso, então, chegar a certos resultados. Ou seja, a inteligência artificial, repito, é uma ferramenta para o próprio reconhecimento e para o uso que se possa fazer dos dados decorrentes do reconhecimento facial à luz de outros dados. E por que eu digo isso? Porque, de certa forma, esse tema, isso tudo, eu repito, é um convite à reflexão. Ele pode e deve ser pensado à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, que está, não digo prestes a entrar em vigor, mas que deve entrar em vigor plenamente, porque, a bem da verdade, uma parte dela já entrou em vigor, em agosto do próximo ano. E nós devemos também, e, por favor, me perdoem se eu estiver defasado em relação a informações, nós devemos ter a definição da composição do órgão regulador, dos membros que devem integrar a Agência Nacional de Proteção de Dados, o que é absolutamente decisivo e estratégico, porque nós temos dois planos de tratamento de dados, o plano feito por empresas privadas e o tratamento governamental a ser dado. E, aparentemente, nós estamos, para o bem ou para o mal, eu não sei, às vezes eu penso que é para o bem, né, mas, para o bem ou para o mal, nós estamos relativamente atrasados em relação a isso, do ponto de vista, pelo menos, do ponto de vista governamental. Aparentemente, outros estados, eu insisto, para o bem ou para o mal, têm um controle de dados da sua população e trata os dados de forma muito mais avançada. É claro que isso é um dado básico e um desafio da própria democracia, porque, a depender de como nós tratemos esses dados de reconhecimento facial e outros dados, nós podemos chegar ao emprego de uma higienização populacional, como vem ocorrendo em certa parte do planeta. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos usar esses dados do ponto de vista mais positivo possível, de incremento da segurança e talvez até mesmo de desenvolvimento das relações econômicas, o que é problemático porque isso interfere com o problema de privacidade, de intimidade, mas existe um uso positivo que possa ser feito disso, ou seja, de um lado ou de outro, aparentemente, nós estamos ainda engatinhando nisso. Não digo tanto na questão do reconhecimento facial, porque, aparentemente, temos tecnologia e estamos,
diante das mesmas perplexidades que outros países aparentemente têm. Mas, do ponto de vista de tratamento dos dados, eu acho que talvez ainda precisamos evoluir muito. Então, essa foi a minha ideia. Na verdade, tentar dar uma contribuição para este evento hoje, tentando provocar nos senhores a ligação que o tema do reconhecimento facial possa ter, em juízo ou fora dele, com a ideia da inteligência artificial, quer como ferramenta, quer como o tratamento que o resultado do reconhecimento facial passa a ter ao lado de outros dados. A minha ideia, e eu já expus isso em mais de uma vez, é tentar, Badarão, não sei se concorda também com isso, é um desafio, encontrar nas categorias jurídicas clássicas e tradicionais algum enquadramento para esses fenômenos contemporâneos. Então, talvez se trate de um esforço inócuo. Aliás, eu, nessas vezes em que tenho falado, tenho começado, não comecei agora, mas falo agora, o meu interesse sobre esse tema das novas tecnologias e prova, ele é menos acadêmico e mais pessoal, porque eu quero saber em que momento eu vou me tornar obsoleto. Então, eu vou acompanhando o inimigo para dizer, bom, agora me tornei obsoleto na linha do que falava o desembargador Mairan e fazendo a menção ao Dr. Paulo Sérgio, meu ilustre amigo e colega de turma. Então, de que forma talvez nós possamos encaixar inteligência artificial, prova, e aí dentro da prova, reconhecimento facial, nos institutos clássicos e tradicionais do direito que nós conhecemos para saber, enfim. Eu digo isso porque, por exemplo, o conceito de prova, ele é um conceito interessante, porque ele sobrevive desde a pré-história, desde as cavernas, até hoje. Então, a mesma lógica da pedra lascada, em que eu coloco um sinal sobre uma base, é a mesma lógica que sobrevive hoje. Então, o documento eletrônico também, a base eletrônica, digital, eu fixo um dado que pode ser decodificado de forma diferente do que aquela da pedra lascada, mas que me traduz ideias. Então, o conceito de documento é um conceito clássico. A partir dessa reconstrução, do conceito do documento, por exemplo, a gente pode construir a ideia de autenticidade e de falsidade de um documento, e de veracidade ou de não veracidade de um documento. Então, eu até me tranquilizo um pouco ao fazer isso, porque é como se eu tivesse uma espécie de porto seguro para poder explicar um pouco melhor as coisas e chegar a algumas conclusões. Por exemplo, no tocante à falsidade, nós sabemos que, associada à inteligência artificial, ou decorrente da inteligência artificial, há não apenas a captação e a identificação de imagens, mas na Deep Web, ou seja, lá onde for, não é, há a deturpação das imagens. Portanto, então, vejam que o conceito clássico de falsificação de um dado elemento de prova está lá presente. Os senhores devem se lembrar da última campanha eleitoral, em que um certo candidato, surgiu um vídeo de um certo candidato, num certo ambiente, que seria comprometedor da respectiva honorabilidade e, portanto, poderia comprometer o seu desempenho nas urnas. E veio a informação de que aquilo, então, teria sido desvirtuado, falsificado, e, portanto, então, o conceito é exatamente o mesmo. Então, aparentemente, nesta matéria, o mais importante em matéria de inteligência artificial, de captação e de tratamento de dados, está, como já foi destacado, e nesse ponto realmente não tem como não ser repetitivo, está nos métodos, na metodologia empregada e na transparência que possa existir, que deva existir a respeito dos métodos pelos quais eu colho dados com ou sem inteligência artificial e os trato com ou sem inteligência artificial.
E, nesse ponto, tentando acrescer algo ao que já foi falado pelo professor Badaró, eu lembro, em primeiro lugar, que a lei de registro de dados, de proteção de dados, a lei brasileira, no artigo 5º, ela considera dado pessoal sensível aquele sobre origem racial, étnica, convicção, opinião política, filiação, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. E, no artigo 20, ao tratar, dentre outras coisas, do tratamento, no contexto do tratamento dos dados, o artigo 20 estabelece que o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão das decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito e os aspectos de sua personalidade. E aí vem o parágrafo 1º do artigo 20 e diz: o controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, esse é o ponto, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada. Parássemos aqui, estava tudo bem. Vírgula, observados os segredos comercial e industrial. Que o Alan depois poderá, eventualmente, me confirmar ou me desmentir, é, em parte, o problema que eles próprios têm enfrentado. Alan me corrija depois, se for o caso, na questão do uso da inteligência artificial para estabelecimento de padrões de reincidência em âmbito criminal, em que o computador, em que o algoritmo acabou incidindo numa conduta, numa conclusão discriminatória. Na verdade, ele pegou padrões de reincidência e acabou concluindo que a reincidência se daria mais em determinado segmento populacional e, portanto, então, acabou tirando esse tipo de conclusão. E a ideia seria, bom, então, como foi que vocês chegaram a esta conclusão de que a reincidência é maior em tal ou qual segmento, ou deve se pautar por tal ou tal conclusão? E, nesse ponto, talvez nós cheguemos num limite. O que me faz pensar um pouco sobre qual a natureza jurídica, de novo, as categorias. Esse é o convite que eu faço aos senhores. Pode ser que o meu conteúdo seja fraco aqui em relação a isso, fruto de pouco amadurecimento, mas o convite é esse. Será que as categorias clássicas resolvem alguma coisa? E teriam que resolver. Porque qual é a natureza jurídica, por exemplo, do reconhecimento facial? Então, eu tenho dúvida. Bom, responder que ele é uma prova atípica, eu acho pouco. Eu acho pouco. Porque eu teria que... Tudo bem, matéria penal ou civil, mas eu teria que ir um pouco além. Porque o reconhecimento facial é uma prova testemunhal? Não é uma prova testemunhal, porque na lei processual ainda não é testemunha a máquina. No entanto, é um reconhecimento. Então, o reconhecimento facial é uma prova documental? Tecnicamente, ela até é uma prova documental, porque a foto sempre foi tida como uma prova documental, o filme sempre foi tido como uma prova documental. Mas ela não é uma prova puramente documental, na medida em que ela tem um componente de inteligência artificial que identifica, que faz a identificação. Como foi mostrado aqui, não se trata, eu tenho que ter várias fotos e trabalhar as fotos para estabelecer uma média. Então, na verdade, o que é o reconhecimento facial? É uma modalidade, uma projeção de prova pericial. Mas, provavelmente, é isso ao que a gente chegue. E, em matéria de prova pericial, indo às origens, o perito é o quê? É apenas um auxiliar do juízo. E ele é de confiança do juízo. Então, a máquina é de confiança do juízo? De que forma eu posso ter confiança na máquina a ponto de dizer, então eu me pauto por isso? Porque me parece que isso é relevante na medida em que, por exemplo, nós dedicamos à prova técnica um valor, normalmente, o professor Badaró lembrou, não tem valor, mas mais ou menos. Não é? A prova técnica, aparentemente, ela que tem mais idoneidade a captar e a traduzir certas realidades do que nós temos, né? De certa realidade. Então, aí a prova
pericial, né, a técnica, seria aparentemente a mais adequada para fazer o reconhecimento, até melhor do que uma pessoa, que é mais falível desse ponto de vista. Mas, de volta ao ponto de partida, sem transparência, quer no uso da inteligência artificial, quer no emprego dos dados, nós vamos chegar num problema em que ou nós não vamos poder usar a inteligência artificial, incluído aí o reconhecimento facial, ou nós vamos fazer da inteligência artificial, ou vamos empregá-la num uso antidemocrático, um uso contrário ao que nós entendemos deva ser a ordem jurídica, porque, sem dúvida, que a inteligência artificial, e aí incluído o controle facial, de reconhecimento facial, são instrumentos que podem aprimorar o Estado de Direito, mas podem colocá-lo abaixo de qualquer limite. Isso tem projeções também, depois não sei se haverá condições de desdobrarmos, isso tem desdobramentos importantes em várias áreas do direito. Eu sei que isso perde um pouco do fio da meada aqui, mas, por exemplo, concorrência. Eu estive agora, recentemente, em um evento tratando de concorrência, e, eventualmente, quem fizer uso mais adequado dos dados, ainda que contrário ao direito, ou provavelmente, se for contrário ao direito, o resultado será melhor, mas nem por isso admissível, terá, em relação ao seu competidor, uma posição de vantagem, mais ou menos como o competidor que não paga tributo tem em relação aos demais. Por quê? Porque eu tenho acesso aos elementos, eu os trabalho e, sem autorização, esse é outro problema, o problema de licitude e de admissibilidade, mas eu tenho uma posição de vantagem em relação aos demais. Para me encaminhar aqui do final da minha confusa exposição, porque é tão confusa quanto minha cabeça a respeito de inteligência artificial e reconhecimento facial. Retomando as categorias, eu diria, olha, a inteligência artificial, aí incluída o reconhecimento facial, ele é apto à produção da prova? Da exposição do Alan, eu fiquei com a dúvida sobre se nos Estados Unidos eles fazem uma distinção entre meio de obtenção de prova, típico de uma investigação, e que, portanto, toleraria uma maior condescendência com aquela razoável expectativa de privacidade e prova suficiente para se chegar a algum tipo de condenação, ou criminal ou civil, em que a admissibilidade da prova dependeria daquele grau de razoabilidade da privacidade que se esperasse. Então, eventualmente, porque se nós levarmos a ideia de que a obtenção da prova, um meio para obter a prova, já contamina a própria prova, então, no nascedouro, eu não posso considerar aquele dado que teria violado a privacidade. Do ponto de vista de gestão da prova, eu já me encaminho do final e chego aqui ao ponto que vou chegar ao ponto que o desembargador Paulo Sérgio teria levantado, porque ele não teve a oportunidade de se defender ainda, na verdade. No gerenciamento da prova, eventualmente, sem dúvida, que a inteligência artificial e, inclusive, reconhecimento facial podem ser uma ferramenta importante. Por quê? Porque os algoritmos podem fazer leitura de documentos, podem fazer leitura de material probatório, mas, mais uma vez, fornecer apenas ao juiz elementos para que ele próprio decida. Então, eu imagino mesmo, e não é de hoje, que a inteligência artificial serve e vai servir cada vez mais de instrumento para a produção de prova e captação de prova. Só para ilustrar, ontem o ministro Alexandre de Moraes, ao proferir seu voto nessa tormentosa questão do compartilhamento do COAF, enfim, do ex-COAF, dizia, olha, nós usamos isso, vou dar um depoimento pessoal aqui, a polícia usa no combate ao tráfico, e preciso usar cada vez mais, porque eu preciso cada vez mais ter inteligência artificial para cruzar as informações, para dar ao julgador elementos. Então, não há dúvida de que, sim, de volta ao ponto, desde que quando o juiz motive, ele tenha condições de dizer o caminho seguido foi esse, desde que eu tenha segurança
a esse respeito. E, para terminar, quer dizer, inteligência artificial, reconhecimento facial e a máquina a substituir o juiz na valoração da prova. Eu acho que hoje a gente está longe disso, até porque a justiça só pode ser exercida, essa é uma discussão, inclusive, no meio da arbitragem também, só pode ser exercida por uma pessoa física, não é? Tenha certos atributos, passou por um caminho. E, portanto, então, eu posso pensar na máquina como auxiliar do homem. Agora, eu fico pensando, a Dauró estudou bastante isso. Imaginemos o seguinte. Há um conjunto de indícios. Quando um magistrado se depara com um conjunto de indícios, ele deveria considerar todas as possibilidades razoáveis que decorrem de um indício para descartá-los e ficar com uma delas. Normalmente é assim que se deveria fazer. Ninguém é condenado com base em indícios, mas se eu começo a construir um quadro, então eu digo, olha, o fulano estava lá naquele dia. Isso é indicativo, primeiro, do fato óbvio de que ele estava lá. O que o autorizou a cometer um ilícito, o que fez com que ele fosse apenas alguém de passagem, o que fez com que ele fosse encontrar uma pessoa. Existem algumas possibilidades. A isso você soma um outro indício, que oferece, por sua vez, mais várias possibilidades. E um outro indício, que oferece mais várias possibilidades. Então, eu tenho um pouco de dúvida, e Deus me livre do que eu estou falando, e Deus me perdoe, na verdade, pelo que eu estou falando, não sei se não estou cavando, senão a minha sepultura, porque ela já está próxima, mas a sepultura dos que vêm logo em seguida, se um robô eventualmente não possa fazer esta projeção com maior exatidão do que um homem poderia fazer, superando talvez uma expressão que precisa sempre ser superada, mas que talvez a gente precisa ser provocado como a robusta prova dos autos. Que robusta prova dos autos? Ela foi posta à prova. Então, eu não quero dizer que nós vamos ser substituídos, mas, de certa forma, imaginar que a gente não tem a máquina a participar do processo de decisão é uma ilusão já hoje. Porque, na verdade, se você já permite o reconhecimento facial e, com base no reconhecimento facial, você permite a condenação, ela já é uma parte da condenação, ela já é uma parte da decisão. Não adianta tapar o sol com a peneira. O problema é saber como foi que a máquina chegou a isso. E como eu controlo a máquina para que amanhã, então, eu não seja julgado por uma máquina cujos parâmetros eu não consigo controlar. Eram essas considerações que eu tinha a fazer, e não sei se há tempo, mas espero que o debate possa se seguir de forma mais proveitosa. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar o professor Yacho pelas reflexões ora postas. De fato, há uma dificuldade em tentar se enquadrar novos conceitos, novas realidades em categorias pré-estabelecidas, categorias pré-definidas, sem observar as particularidades, as características dos novos métodos ou dos novos elementos probatórios e a incompatibilidade que há em calçar a luva da mão esquerda na mão direita. Então, eu compartilho da preocupação do professor Yacho em procurar equilibrar o interesse público na utilização desses novos meios de prova com relação à preservação dos direitos do indivíduo, seja a intimidade, a privacidade, mas também o próprio direito de defesa que foi colocado aqui pelos outros expositores da banca. Eu passo, então, a palavra ao nosso coordenador do evento, o doutor Alessandro Diaferi, dileto aluno do professor Yacho, para a condução, então, dos debates. Bom, também gostaria de registrar a presença do presidente da UFESP, o juiz federal Otávio Porte, e tendo em vista que nós conseguimos avançar e estamos a 5 minutos do horário previsto, acredito que haja possibilidade de formulação de perguntas aos palestrantes aí valendo para todas as exposições, ou seja, do Fernandes, do professor Alan, professor Flávio, professor Badaró. Então, eu faculto, quem desejar, assim o faça, por favor, se identificando.
Pois não. Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta para o capitão Eduardo. Como se lida, hoje o governo lida com a questão técnica do envelhecimento das pessoas? Porque foi dito que é necessário ter uma base com fotografias das pessoas, mas as pessoas, enfim, envelhecem com o tempo. Há alguma forma dinâmica de se tratar esse dado a partir de uma foto, uma projeção que se faz da pessoa anos futuros, enfim, ou o contrário, pegar uma pessoa hoje para tentar elucidar como foi, se foi cometido um crime anos atrás, então fazer o processo contrário de rejuvenescimento da pessoa. Enfim, gostaria de saber como essa questão dinâmica da vida é tratada, se é que é tratada. Obrigado. Obrigado pela pergunta, bem pertinente, né? Hoje, até deixo claro que nós não temos ainda uma base suficientemente que tenha todo mundo da população que a gente consiga juntar várias imagens para rodar um reconhecimento satisfatório. Estão sendo utilizadas bases de torcidas organizadas, bases dos DETRANs de CNH, e agora nós vamos fazer uma tentativa em âmbito nacional. Para algumas, limite de 4, 5 anos, o algoritmo ainda consegue ter um resultado satisfatório. Fora isso, uma das intenções, dos caminhos seriam sempre estar fazendo uso da base da renovação da CNH, porque de 4 em 4 anos tem uma foto nova. Então seria uma linha de saída. Hoje não tem ainda algo pronto para trabalhar com o envelhecimento. Não temos ainda nem mesmo uma base que a gente consiga pegar toda a população como um todo para fazer a parte do reconhecimento facial. Até uns 4, 5 anos ainda o algoritmo vai bem. Depois disso a gente vai ter que ficar sempre atualizando. Mas alguém teria alguma pergunta? Dr. Paulo Sérgio? Direito de defesa será exercido finalmente. Não deixa aquele empregado falar. Eu não vou utilizar meu direito de defesa, eu vou apenas agradecer ao advogado, o professor Flávio, por ter me defendido, que já foi muito brilhante a defesa que ele promoveu. Queria dizer o seguinte, nós nos utilizamos de todas as informações que recebemos para tomar decisões o tempo todo, não só nos processos judiciais, mas nas nossas vidas, né? E isso não vai ser diferente ali, isso vai favorecer uma decisão que vai ser tomada por nós, e, ao mesmo tempo, nós vamos começar a entregar cada vez mais decisões para máquinas que facilitam a nossa vida, que é o que já fazemos hoje em muitas situações. Isso vai começar a ser trazido para o âmbito profissional de todos nós o tempo inteiro, cada vez mais. Se já temos algoritmos que ajudam no cálculo da fixação de pena em alguns países, né, de acordo com a probabilidade do que a pessoa vai fazer lá para frente, nós temos outras situações hoje. De novo, eu vou falar dos jornais de hoje. O jornal de hoje, na primeira página, fala da inteligência artificial sendo utilizada para decidir entre tratamento contra o câncer ou encaminhar o paciente para cuidados paliativos. É uma decisão de vida ou morte sendo tomada pelo algoritmo. Vale a pena tentar um tratamento aqui ou não? Vamos apenas encaminhar para casa para tomar cuidados paliativos. Isso não vai acontecer no âmbito judicial? É claro que vai acabar acontecendo. E aí nosso grande desafio será encontrar o distinguishing entre os casos que podem ser trabalhados pelo menu eletrônico ou aqueles casos que podem ser encaminhados para o supervisor do atendimento telefônico, como já é hoje, a gente já está acostumado com isso, ou aqueles casos que vão ter que ser tratados pelo juiz pessoa. Isso vai acabar acontecendo, sim. Né? Obrigado. Então, o capitão Fernandes tem uma pergunta, né? Pode, por favor. Parabéns pela palestra, eu notei bastante coisa aqui. Eu vou falar agora como governo, a gente tem alguns receios, né? Talvez o senhor consiga desenrolar para a gente. Além do direito até de saber de como que foi feito o reconhecimento facial, tem também de como saber que o órgão público chegou naquele ponto de captura. Por quê?
Hoje, o Sistema Nacional de Radares, ele não tem ponto que seja do Ministério da Justiça. São convênios com o município, com o Estado, até com o shopping center, né? Em que é feito um acordo de cooperação técnica, previamente enviado um ofício, perguntando se tem interesse ou não. A partir desse ponto, a maioria das vezes o órgão público já começa a fornecer os dados, até que o acordo de cooperação cede essa tratativa. Nossa dúvida é, estamos no ofício, no acordo não foi formalizado ainda, e levou à prisão de alguém. Isso daí, com base na teoria dos frutos, né? Até que ponto, onde seria o ponto de corte? Até onde inviabilizaria um flagrante, uma condenação, ou até onde é aceitável ter ou não uma formalização e que tipo de formalização teria que ser para que o órgão tenha acesso àquele ponto de captura? Rapidamente, o que me parece é que nós entramos em pontos relacionados com a primeira parte da exposição, em que medida seria lícito a captação desses dados biométricos para a formação desse banco de dados. Nós podemos pensar numa situação em que isso é feito como hoje, por exemplo, se eu quiser ter uma carteira de identidade, eu sou obrigado a fornecer minha impressão digital. É possível que no futuro isso seja exigido, que eu tenha que fornecer uma amostra minha de DNA, ou que eu tenha que fornecer uma fotografia ou várias fotografias que permitam isso. A sua pergunta é, não tendo esse banco de dados, nós vamos captá-lo em empresas ou órgãos governamentais conveniados. Me vale aqui um pouco do exemplo do professor Flávio Archo. Vamos tentar raciocinar com categorias tradicionais que nós estamos acostumados. É claro que se eu falar o seguinte, o Gustavo tem na casa dele, para a segurança dele, porque ele tem filho pequeno e tem medo que a babá bata na criança, uma câmera na sala, uma câmera no quarto, na cozinha. E eu invadir essa empresa de tecnologia e eu captar essa imagem que está dentro da minha casa, ou ainda que você faça um convênio com essa empresa de tecnologia, eu diria, essa imagem foi uma imagem captada violando a privacidade. Então, nesse caso, ela não pode ser utilizada. Agora, vamos imaginar, eu tenho imagens de uma câmera de segurança de uma via pública, seja uma imagem no ambiente público, órgão governamental, como, por exemplo, Companhia de Engenharia de Tráfego, seja uma câmera de segurança de um shopping center, etc., mas um ambiente público, em que a expectativa de privacidade das pessoas que estão nesse ambiente público ela é muito reduzida para que não se diga nenhuma. Numa situação dessa, me parece que não há problema na captação para uma pessoa que esteja andando na rua, ou que esteja num campo de futebol, ou que esteja sentado num banco de uma praça pública. A princípio, ela não poderia dizer, olha, eu não quero que a minha imagem seja captada. Isso faz parte do exercício do meu direito de privacidade ou da minha intimidade. Permaneça em casa, ou num outro ambiente controlado. Então, eu acho que não há uma resposta absoluta, mas eu diria, de uma maneira geral, nos ambientes públicos, essa captação para fins de possibilitar uma análise comparativa, formar um banco de dados e comparar com uma imagem, por exemplo, da prática de um delito e tentar identificar essa pessoa, eu não vejo um problema nessa situação pontual. A questão muito mais ampla é como usar fotos de bancos de dados ou de empresas de Facebook, e registros pessoais em grandes empresas multinacionais, etc., para essa captação. Mas estou dizendo assim, uma imagem colhida de alguém no ambiente público, em princípio, pelo menos para mim, eu não veria problema em dizer que essa captação foi uma captação ilícita. Com ou sem convênio, né? Acho que não haveria problema. Se me permite, presidente, assim, uma indicação na Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo bem que ali se trata de tratamento, mas, em certo sentido, os dados são, né, o reconhecimento facial está lá, é um dado pessoal sensível, foi captado e está sendo trabalhado. Então, há uma previsão de que a lei não se aplicaria ao tratamento de dados pessoais realizados para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação e repressão de infrações penais. E aí o parágrafo 1º diz, o tratamento de dados pessoais previstos nesse inciso será regido por legislação específica, que eu confesso humildemente, eu desconheço se foi editada, não creio que tenha sido.
que deverá, então aí vamos para os parâmetros do ordenamento, prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, aí vai ficar, né? Porque imagina o limite dessa situação em que a Câmara pegou e é o cometimento de um crime, né? Quer dizer, uma criança sofrendo violência, ou, enfim, né? Proporcionalidade, não sei. O interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta lei. Aí nós vamos nos deparar com um problema que imagino também nos Estados Unidos aconteça, porque é um Estado democrático? É um Estado democrático. Até o ponto em que você disser é a segurança nacional que está em jogo, é a segurança que está em jogo, caso em que, desculpe, o Alan pode falar melhor, quer dizer, não ter certas garantias em Guantánamo, por exemplo, pode ser aceito como algo plausível. Quer dizer, nessa hora é que é o grande teste da distinção entre o Estado autoritário e o Estado democrático, porque Estados tradicionalmente democráticos podem também se transformar em Estados autoritários, ao tentar, em nome da segurança pública, etc., usar a inteligência artificial. Talvez a gente pudesse ouvir. Alan, could you please... Yeah? I don't know, but maybe you can maybe some comments about this distinguish about how to get the evidence and about the evidence. Is it possible to make this distinguished or this difference in order to conclude if it's the evidence is admissible or not admissible? Do you work with the difference, how to get the evidence and the evidence properly? I'm not sure how to answer other than to suggest that the judge, in considering whether to admit the evidence, must look back. Well, its defense counsel would make the argument that the methodology for collecting the evidence is material to a judgment as to whether it's admissible. And so the judge will be willing to and be able to consider whether the evidence being presented violated someone's rights or violated the law. You mentioned Guantanamo. I think we generally recognize that evidence generated through torture is very different and may have very different levels of acceptability and admissibility to a freely given statement. I think that the job of the lawyers defending a criminal defendant, is very clearly one of adducing and understanding the methodology that was used to collect data, and then arguing to the court that this was a violation of rights or did not meet the standard that the state had set for the collection of data. I'm not sure what kind of examples we could come up with. Torture, obviously, at one extreme, and facial recognition, perhaps, at a very different extreme on the other side. Mais alguém teria alguma pergunta? A doutora Heckler tinha se manifestado. I couldn't follow Bom, the translation. sendo assim, então eu gostaria de mais uma vez agradecer, primeiramente, à Escola de Magistrados do TRF da Terceira Região, à Associação dos Juízes Federais do Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, ao Centro de Estudos da Associação, agradecer penhoradamente a todos os desembargadores, colegas que presidiam a mesa, aos palestrantes que vieram aqui compartilhar esse conhecimento importantíssimo sobre esse tema, a todos os que compareceram a este evento, seja aqui presencialmente, seja por videoconferência, e concluir dizendo que o tema realmente provoca questionamentos muito instigantes, é um tema de última ordem, e as colocações do desembargador Paulo Sérgio realmente são assustadoras, né? Em que medida nós vamos fazer o distinguish, né? Em que medida nós vamos entregar para uma máquina os nossos próprios destinos. Realmente saio daqui desse evento com essa preocupação.
mas, ao mesmo tempo, também instigado a continuarmos debatendo o tema e, quem sabe, num evento futuro, pensarmos na questão do direito civil, sobre o aspecto da privacidade, do direito à intimidade, talvez porque essa questão ela é multidisciplinar, ela envolve diversas questões, diversos paradigmas, estándares jurídicos, e fica desde já, então, a proposta para um evento futuro ao nosso presidente, Dr. Otávio Porte. Então, sem mais delongas, eu agradeço a participação de todos e declaro encerrados os trabalhos.